Capítulo 2 da segunda carta escrita pelo irmão Pedro. Vamos combinar de eu ler o verso 1 e vocês o 2? E assim, até chegar ao número 18 do capítulo 3, combinado? Combinado, pessoal? Diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E por avareza farão de vós negócios ou negócio com palavras de fingimento, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que vivia na sua vida. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Enquanto os anjos, sendo maior em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Mas ele a redenção da sua redenção, o mundo
Estes são fontes sem água, nuvens levada pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles próprios servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e o mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais ouviram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O Senhor não retarda a sua promessa. Antes, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se disparão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus e fogo se desfarão, e os elementos ardentes se fundirão.
Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que elas sejam achadas imaculadas e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os irmãos inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Acho que essa instrução, esta orientação é muito poderosa. Vamos orar um bocadinho mais? Eu queria agora perguntar: quem de vocês quer que os outros irmãos orem por vocês? Olha aí para um colega e diga: ô irmão, esquece de mim não. Diga para ele: eu preciso muito que você me ajude. Pastor Carlos Rodrigues. Todos com o pastor Carlos Rodrigues vamos orar ao Senhor. Pastor Carlos Rodrigues dirige a lindíssima DSM lá do Maravilha. Deus te abençoe, homem de Deus. Sim. O pastor Carlos, pastor Maurício, sugere que a gente ore também pelos nossos irmãos que estão no meio dos conflitos lá da Ucrânia e da Rússia. Paz do Senhor, igreja. Oremos. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti por estarmos, Senhor, na Tua casa. E agora, Senhor, vimos te pedir, Senhor, que Tu venhas abençoar grandemente o Teu povo. Tu conheces a necessidade de cada um, Senhor, vai ao encontro de cada um. Também, Senhor, olha pelo aquele povo, Senhor, que está em guerra ali na Ucrânia. Estende a Tua mão potente, Senhor. Tu sabes o melhor para cada um. Age ali, Senhor, com o Teu poder, com a Tua graça. Senhor, dando força àquele povo, abençoando o Senhor. Pai, Tu sabes a necessidade, Tu conheces, Senhor, a dificuldade de cada um. Opera grandemente, Senhor. Usa cada um de nós, Senhor, para estarmos pedindo, intercedendo, Senhor, por aquele povo. Pai, vem trabalhar na vida de cada um, Senhor, que aqui está, dando força e graça de Ti. Tudo isso nós te pedimos. Também, Senhor, opera, Senhor, fala conosco, Senhor, nessa manhã, ensinando-nos, Senhor, e nos abençoando. Usa, Senhor, nosso pastor. Põe a Tua mão potente. Tudo isso te pedimos em Teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Podemos, irmãos, tomar assento. Pastor Isaac, por favor, servo de Deus, vem. Pega essas cadeiras, botar mais perto aqui. E pastor Juliano, por favor, servo de Deus. Peço que recebam com carinho e alegria pastor Isaac. Deus te abençoe.
Pastor Isaac Luiz dos Santos. Homem de Deus, honrado, abençoado. Ele tem de ministério mais do que eu de vida. Homem de Deus, muito abençoado. Queridos irmãos, o pastor Alex está lá em cima já, né? Está lá nas irmãs? No Demíade. Pastor Alex, depois eu o apresento. Nós estamos hoje com 6 ou 7 reuniões ao mesmo tempo, na mesma hora. Aqui está o ministério, lá em cima está as irmãs, a liderança feminina, lá em cima dos jovens, ali do Demíade, da Criadesma, projeto de evangelização, cada um no seu lugar lá, né? Daqui a pouco então eu apresento todos os irmãos. Peço só que olhem para o texto e pensem 2 ou 3 coisas para nortear o nosso dia. O irmão Pedro é um homem admirável sob todos os aspectos. No episódio em que Pedro e João chegaram ao templo e encontraram um moço doente, um moço que pediu dinheiro para eles e eles não tinham dinheiro, mas no poder e autoridade de Jesus, ofertaram àquele homem o que dinheiro não compra, que é a bênção do Senhor. Aquele homem se levantou, depois de passar a vida toda coxo, pedindo esmolas. Ao entrarem no templo, o moço já entrou pulando, feliz da vida. A turma ficou encantada com aquilo. E aí na sua Bíblia você vai ler que eles se admiravam, porque Pedro e João eram homens iletrados e indoutos. Iletrado e indouto é alguém que não teve muita chance, muita oportunidade de estudar. Ele não era um homem que tinha estudado muito, diferente de irmão Paulo. Paulo é um irmão que estudou bastante, mas o Pedro não. Mas lá nesse mesmo texto do livro de Atos tem um segredo, e eu queria que você pensasse nesse segredo. Lá está escrito: eles eram homens iletrados e indoutos, mas haviam estado com Jesus. O segredo, irmãos, é estar com Jesus. O sucesso é viver com Jesus. Não tem escola melhor do que estar com Jesus. Todos os cursos e instruções têm o seu valor, são importantes, mas nenhum supera estar com Jesus. Aliás, alguns, depois que começam a estudar, esquecem do altar da oração, esquecem de uma vida de consagração. Alguns esquecem, já faz muito tempo que não jejuam.
E às vezes ficam perguntando por quê. E querem substituir a comunhão com Deus pelos livros. Os livros são bons, mas sem comunhão com Deus só mata. A letra só mata. Quem dá vida é o Espírito. Então, levanta aí uma das mãos, diga: a gente precisa pensar mais nisso. Há irmãos que no passado tinham lá o seu cantinho de oração, mas aí prosperaram muito e já ocuparam aquele espaço para colocar alguma coisa lá. E aí o cantinho da oração já não existe mais. E como não existe o cantinho da oração, às vezes esquece de orar. A Bíblia conta de um dia que Paulo chegou numa cidade e logo saíram para procurar um lugar para orar, está escrito. E descobriram que tinha uns irmãos que se reuniam na beirada de um rio. Aí eles chegaram lá na beirada do rio, onde era o lugar que a turma ia para orar. Foi lá que ele encontrou a Lídia, que depois se tornou uma serva de Deus muito abençoada, que abriu a sua casa, onde nasceu uma importante igreja. Então o segredo é estar com Cristo. Diga aí: o segredo é estar com Cristo. Pedro é um homem admirável, porque embora iletrado e indouto, foi a ele que Jesus disse: cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, cuida do meu povo, da minha gente. A ferramenta do cuidado é o amor. Diga: a ferramenta do cuidado é o amor. Acho que você devia escrever isso na sua Bíblia e nunca mais esquecer. A ferramenta do cuidado é o amor. O amor cobre a multidão de transgressão. O amor é tão importante que se eu der todo o meu dinheiro, toda a minha fortuna, tudo que eu consegui na vida, se eu der esse dinheiro na igreja, na obra, se eu não tiver amor, esse dinheiro não vale para nada, não presta para nada, não serve para nada. O amor é tão importante que se eu tiver toda a fé, toda, é isso que está escrito no livro de Coríntios, capítulo 13, verso 1. Se eu tiver toda a fé, toda a fé, de modo que eu mande a montanha sair dali e ir para lá, e ela vai, mesmo que a montanha for, mesmo que a montanha se mudar de lugar, se não tiver amor, essa fé não presta para nada. Olha para o colega e diga: a ferramenta do cuidado é o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serve para nada. Ainda que eu tenha dom de profetizar. O que é profetizar? É ouvir Deus e transmitir para os homens o que Deus falou. Diferente do que alguns pensam por aí. Alguns acham que o profeta é que manda no céu. Eu já vi cada mensagem que dá dor no pescoço, que diz que o profeta fala, aí os anjos ficam tudo doido, arrancando cabelo,
para ver um jeito de cumprir o que o profeta fala. Existe coisa de asno no mundo, a gente chama isso de asneira. Essa aí é uma delas. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, se não tiver amor, isso não presta para nada. E tem mais. A gente só é respeitado como discípulo de Jesus por causa do amor. Não é por causa do tempo de televisão, não é por causa do terno bonito, não é por causa da reunião com o presidente da república, não é porque o governador vem pedir a bênção no culto, não é porque a sociedade acha que a gente faz um trabalho legal de assistência social, não é porque, não, a gente só é respeitado como discípulo de Jesus por causa do amor. Aliás, foi Jesus que falou: vocês serão conhecidos como meus discípulos se, essa partícula se aí é condicional, se vos amardes uns aos outros. Olha aí para o colega e diga: você entendeu que tem que me amar, né, irmão? Me amar. Pergunta aí, pastor, é difícil amar? Pergunta, gente. É claro que é difícil. Se fosse fácil, não era mandamento. Se fosse fácil, era sentimento. Historinha do grego lá, que tem o anjinho com a flechinha, que taca assim, tchum. Isso aí. Amar é decisão. Você decide amar ou decide não amar. Quem decide amar está na fé. Quem decide não amar apostatou da fé. Entendem isso? Quem ama, cuida. Quando alguém vai pregar, leia aqui, ó. Leia, gente. Em nome do Senhor Jesus. Quem não ama e não tem misericórdia de quem ouve, não tem autoridade para pregar. Então, irmãos, o amor é a essência da nossa fé. Agora veja, irmão Pedro, não tinha muita letra, mas sabia amar. O início dele foi complicado, porque ele era bruto, mal educado, era insensível, queria resolver tudo do jeito dele. Mas aí Jesus ensinou ele. E ensinar não é muito fácil. A parte mais difícil do pastorado é ensinar. A concorrência está boa lá em cima, gente. Alguém fecha aquela porta lá. A concorrência lá, é que a turma lá é mais pentecostal que nós. Irmão, fecha essa porta aí, por favor. Tá não, eu estou vendo ela aberta. Então, irmãos, Jesus ensinou, e ensinar não é fácil. Ensinar requer paciência.
que às vezes você corrige um pouco mais apertado, a pessoa fica um pouco mais sensível. Você tem que entender o momento da pessoa. Diga, o amor é paciente. Forte. O amor é sofredor. Mas sem amor não funciona. Diga. Mas sem amor não funciona. Não adianta querer ser obreiro, pastor, se não tiver amor. E o amor foi derramado. O amor foi derramado em nós, no nosso coração, pelo Espírito Santo que em nós habita. Então, quem tem o Espírito Santo tem amor, porque o Espírito Santo derramou amor no coração. Agora veja, irmão Pedro, ele está tratando de coisas que na escola a gente aprende bastante, mas ele não foi na escola, ele andou com Jesus, e ele está dizendo que no final da história surgiriam pessoas falsas, tanto no ensino quanto na defesa de teses, que é o mestre e o doutor, falsos. Hoje nós vivemos uns momentos muito complicados, com gente dando ouvido à doutrina de demônios, gente que acha que Jesus é um sujeito legal, criado por Deus para resolver uma situação aqui e nada mais, e pregam isso na televisão. Tem um canal de televisão que só fala essas coisas esquisitas assim. Mas quem nega a divindade do nosso Senhor, já está longe dele faz tempo, e está reservado para o caldeirão do capiroto. Então veja, irmão Pedro, ele está tratando destas coisas, e quando ele chega no verso 2, ele diz que vai um punhado de gente atrás desse tipo de bobagem. E no verso 3, ele diz que esse tipo de gente é o que faz comércio da igreja. Agora nós estamos chegando numa fase, daqui a pouco vocês vão começar a perceber uns negócios estranhos. Gente que viveu uma vida toda esquisita por aí, começando a ganhar notoriedade na igreja, porque de alguma forma ofereceu algumas vantagens, né? É esquisito isto. Mas Deus é justo. No verso 4 do capítulo 2, diz que Deus, que é perdoador, que é maravilhoso, misericordioso, bom, esse Deus maravilhoso não perdoou os anjos que pecaram. Deus jogou tudo lá no inferno e reservou em cadeias, e estão lá esperando o dia do juízo. Olha para o colega aí e diga: bota a barba de molho, irmão. E no outro verso, que é o próximo, Deus não perdoou o mundo antigo, botou a turma toda para correr, salvou 8 pessoas só, do mundo todinho.
Diga, o dia do juízo está chegando. Forte, gente. E quem é que será livre? Veja aí o verso 9. Deus sabe livrar os piedosos. E Deus sabe reservar os injustos para o dia do juízo. Para quê? Para que eles sejam castigados. Então, irmãos, fiquem firmes, porque a vinda do Senhor está mais perto do que muita gente está pensando. E ele vai tratar disso no capítulo 3. Porque uma coisa é linkada com a outra. A volta de Jesus está mais perto do que muita gente pensa. Passeia pelas Escrituras e você perceberá que o mundo está maduro para a vinda do Senhor. Quando você encontra umas bagunças por aí, e às vezes dentro da casa do Senhor, você começa a perceber que o mundo está muito maduro para a vinda de Jesus. E nós não podemos baixar a guarda. Eu preciso terminar essa pequena instrução lembrando como está escrito no verso 4 do capítulo 3, onde está a promessa da sua vinda? É a pergunta. Porque a turma diz, o mundo está de ponta cabeça e Jesus não vem. Quando é que vai isso cumprir? O verso 5. Quem pergunta isto, ele define quem que pergunta isso. Gente que voluntariamente ignoram. Não é que eles são ignorantes porque eles não sabem, é porque são voluntários na ignorância. Eles querem ser ignorantes. Que o mundo foi feito por Deus, que a terra subsiste onde Deus colocou ela, e mais, que Deus fez aquilo que envolve a terra, destruir a terra, está no verso 6, está certo? Agora veja, ele diz que na próxima vez agora é diferente, é o fogo. Morrer pelo fogo, morrer afogado, tudo é morrer. O importante é que a gente perceba que o que o Espírito Santo está dizendo é que uma hora essa farra vai acabar. E quem é que será salvo? Verso 9. O Senhor não retarda a promessa, ainda que alguns ficam achando que ele demora demais. Por quê? Porque Deus não quer que ninguém se perca. Leia lá. Deus não quer que ninguém se perca, mas que as pessoas se arrependam. Então quem será salvo? Quem se arrepender. Por isso a mensagem do Evangelho é arrependei-vos. Essa é a mensagem do Evangelho. E mais, verso 11 e 12, aí eu paro. 11 e 12 talvez do 16, mas veja o 11. Se a gente sabe que vai acabar tudo, porque vai, que tipo de gente devemos ser? Vou perguntar de novo.
Se a gente sabe que tudo vai acabar, que tipo de gente nós devemos ser? Viver na prostituição, no pecado, na fornicação, sair do culto e assistir filme de pornografia? Viver numa vida dissoluta, lascada, destruindo? É assim que a gente deve viver, se a gente sabe que vai acabar tudo? Como é que a gente deve viver? Olha aí para o colega e diga: santidade convém à igreja. Aliás, santidade é uma palavra que já está esquecida em muito lugar por aí. O que é santidade? Santidade é separar. Aí fica um monte de monge dentro de um mosteiro. É isso que é santidade? Não. Santidade é separação para um propósito definido. Qual é o nosso propósito? Servir a Deus. Dá para servir a Deus sem santidade? Não. Então é uma vida constante de santidade. Separado do mundo. A gente não pode caber na forma do mundo. A gente não pode tomar a forma do mundo. O mundo é de um jeito, nós somos de outro. Lembra do nazireado? Nazireado é uma mostra da santidade. Quando o sujeito era separado para ser nazireu, ele era separado para um propósito. Aí não podia fazer tais coisas no cabelo, não podia vestir tais roupas, não podia frequentar tais ambientes, não podia botar a mão em tais coisas, não podia comer tais coisas, não podia beber tais coisas, era diferente. Por que o fulano entorna o caneco e eu não posso? Então, é que você não é igual a ele, uai. Por que o outro crente faz a festinha da balada, na gospel, e eu não posso? Porque você não é igual a ele, uai. Por que o mundo vive assim? Você não é do mundo. Aliás, Jesus que falou isso. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Se vocês fossem do mundo, o mundo ia amar vocês. Mas como vocês não são do mundo, é por isso que o mundo odeia vocês. E o discípulo não é maior do que o Senhor, não. Porque se odiar o Senhor, vão odiar quem segue o Senhor. Por isso que tem um monte de abortista que fala mal da igreja. Por isso que tem um monte de gente esquisita que... É assim, gente. Mas nós estamos indo para a glória do Senhor. Qual é a principal barreira do globalismo? É a igreja. Esse povo globalista é esquisito, porque eles querem juntar todo mundo num governo só. E estão lutando para isso faz tempo. Lembram que aqui há 10, 12, 15 anos atrás, uma emissora grande de televisão dizia assim: Brasil, uma aldeia global. O que é uma aldeia global? Você não tem soberania. Você não manda no seu quintal. Qual é a barreira disso? A igreja. O que impede a igreja? Mas uma hora a igreja vai ser tirada. E quando a igreja for tirada, vai virar a baderna esse trem aqui. Mas nós esperamos novo céu e nova terra, em que habita a justiça. Então, irmãos, fiquem firmes. Sabendo isso, que tipo de gente nós devemos ser? Um tipo de gente que vai ficar aqui quando o Senhor voltar? Ou um tipo de gente que vai com Ele quando Ele voltar? Diga aí para o colega: daqui a pouquinho a trombeta vai soar. Que tipo de gente nós devemos ser? Aliás, está escrito assim, ó: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém
Pergunta para o vizinho: você sabe o que quer dizer ninguém? Ninguém sem santificação verá o Senhor. Não, mas eu fui escolhido, ungido, botaram uma marquinha em mim. É assim? Não. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Imagina Jesus chegando com um grupo dentro de um quarto de hotel, bebendo cachaça com um monte de companhia que veio do inferno, e no dia seguinte está no púlpito pregando, e no outro dia está lá naquele inferno, e no outro dia está no púlpito, e no outro dia está naquele inferno. Aí Jesus chega, ele dá o azar de Jesus pegar ele bem lá. Aí diz: não, mas ele pode chegar na hora que ele estiver no púlpito, mas Jesus sabe do ontem. Dá uma olhadinha para o vizinho e diga: entendeu, irmão? Que tipo de gente devemos ser? Veja o próximo verso. A gente deve viver aguardando e nos preparando para a vinda do dia de Deus, porque no dia de Deus o negócio vai ficar feio por aqui. Mas do jeitinho que Deus preservou a Noé, Deus vai preservar a sua igreja. Veja agora o verso 16 e eu vou parar. Primeiro 14, veja o 14. Procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Procure viver direito, não para ser salvo, mas porque você é salvo. Entende? Honre o nome de Jesus. Comprou, paga, tratou, cumpre. Honra o seu casamento, honra a aliança que você carrega, honra o seu corpo, honra a sua vida, honra o nome de Jesus que você carrega. Respeite a Deus nos seus negócios. Agora sim o verso 16. O Pedro está dizendo que o Paulo, que estudou bastante, escreve as coisas, mas ele é muito sábio. E aí tem uns negócios que Paulo fala que não é todo mundo que dá conta de entender. E aí eu preciso parar para pensar um pouco, irmãos. Tem gente que acha bonito falar difícil. E fica conspurcando os dicionaristas para encontrar palavras difíceis, para que todo mundo olhe para ele e diz: oh, que sabedoria! Serve para quê? Diga: pregar é se fazer entender. Nunca esqueçam isso. Diga: pregar é se fazer entender. Então a gente aprende com Jesus. Jesus tem que alcançar um punhado de gente que trabalha com pescaria. Jesus não vai ficar inventando palavras esquisitas. Ele vai dizer: o reino de Deus é igualzinho aquele sujeito jogando na rede lá. Mesma coisa, igualzinho aquilo lá. Aí ele puxa a rede assim, vem todo tipo de peixe. Peixe bom, peixe ruim. Aliás, olha para o vizinho e diga: tudo bem, peixe? Jesus que falou isso. O reino de Deus é assim: joga peixe, joga a rede lá, aí puxa, vem todo tipo de peixe. Peixe bom, peixe gordão, peixe magrelo, peixe alto, peixe baixo. Não sei se tem peixe careca. Tem peixe de tudo quanto é tipo. Por quê? Porque Jesus queria mostrar o reino de Deus para quem? Para pescador. Outra hora ele quer mostrar o reino de Deus para o lavrador.
O reino de Deus é igual o sujeito que enche o bornazinho de semente e sai jogando semente para aqui, para ali, para lá. Uma cai ali, outra cai ali, outra cai lá. Por quê? Porque ele queria alcançar aquela turma de lá. Então olha para o colega e diga: pregar e se fazer entender. Joelho no chão, busque a Deus. Deus vai te dar graça, orientação, porque na hora que você falar, a palavra de Deus será dirigida ao coração que está esperando esta palavra. Mas você fala da sua própria cabeça, é igual um sino que fica badalando, mas não serve para mais nada também. Então, o que Pedro está dizendo? Que tem coisas que são mais difíceis. Aí pega um punhado de gente ignorante, que ele chamou aqui no capítulo 2 de falso mestre e de falso doutor, que pega esse trem aqui e muda tudo. E ele identificou indoutos e inconstantes. Sabe aquele tipo de gente que não vem para o culto de doutrina, mas insiste em ficar pregando? Aquele tipo de gente que não senta para aprender, mas diz que quer ensinar todo mundo? É esse tipo de gente aí. Inconstante, que tem um gás enorme, daqui a pouco cansa e senta debaixo da árvore. Depois pega outro gásinho e corre, senta outra vez. Inconstante. Olha para o colega e diga: a gente precisa aprender com Jacó. Diga: aprender com Jacó. O Jacó, o irmão dele, disse: vamos com a gente, vamos. Aí ele falou: não, vai você na frente. Você está mais ligeiro, você é mais forte, você já conhece a região tudo. Vai você no seu ritmo. Eu vou aqui no passo do gado e no caminhar dos meninos. Porque não adianta eu chegar e a turma que está comigo ficar perdida. Eu tenho que chegar, mas eu tenho que chegar com eles junto comigo. Olha para o vizinho, de quem entendeu, irmão. Então, queridos irmãos, cuidado com falsos professores e com falsos doutores. Gente que ensina bobagem e gente que defende teses malucas. Sirvam ao Senhor com alegria. Veja o verso 17. Portanto, meus irmãos, sabendo essas coisas, se guardem. Põe a mão no ombro do seu amigo aí. Alô, irmão, se guarde. Se preserve. Se guarde. Porque tem um punhado de gente abominável. E gente abominável é complicado, porque se você não vigiar, ele derruba você da sua firmeza. Bate o pé aí. Porque a gente tem que estar firme. Não é qualquer vento de doutrina que balança a gente, não. Amém? É a palavra do Senhor. Deus abençoe. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSM oficial.